Existe uma relação direta entre poupança, rentabilidade da poupança e a Selic. Por que existe uma relação direta? Porque a poupança ela é remunerada conforme a Selic e mais alguns parâmetros. Então, para isso, a gente vai entender as duas formas de remuneração da caderneta de poupança, que é totalmente atrelada à Selic. A primeira delas é quando a taxa Selic ela vai do patamar de 0 até 8,5%. A caderneta de poupança ela vai ter uma rentabilidade de 70% sobre a Selic. Então, até 8,5% é bacana colocar o dinheiro na caderneta de poupança. Por quê? Porque a rentabilidade dela vai ser 70% ali da Selic. Dependendo também especificamente da inflação, mas isso aí a gente vai discutir um pouquinho mais na frente. A segunda forma de rentabilidade da caderneta de poupança atrelada à Selic é quando a taxa Selic ela passa de 8,5%. A partir de então, a caderneta de poupança terá sua rentabilidade mensal de 0,5% mais uma taxa de referência. Ao ano, isso implica dizer que a taxa de remuneração e de rentabilidade da caderneta de poupança vai girar entre em torno de 6% e 6,5% ao ano. Na atual conjuntura do Brasil, com a Selic de 3,25%, se torna extremamente desestimulante aplicar seu capital na caderneta de poupança, já que ele vai render em média 6% ao ano. Existem no mercado outros ativos que têm níveis de segurança tão próximos à caderneta de poupança, mas que vão ofertar o dobro dessa rentabilidade, como títulos de renda fixa ou letras do Tesouro Nacional, ou seja, títulos de dívida pública. Então é bem interessante vocês compreenderem que com essa taxa de juros hoje é muito importante que a gente veja outras possibilidades de investimento efetivo. Bem, então assim, por que efetivamente se torna desinteressante colocar o meu dinheiro nesse momento na caderneta de poupança? Porque existem vários outros ativos no mercado financeiro que têm um nível de segurança bacana, certo? Oferece um nível de rentabilidade mais elevado. Então, assim, títulos públicos e renda fixa hoje estão rendendo bem mais do que a caderneta de poupança. Se vocês observarem, hoje a poupança vai render em torno de 6%. Esses outros títulos estão rendendo na faixa de 12% a 13% ao ano. Então, você dobra a rentabilidade do seu capital se você deixar de aplicar nesse momento na caderneta de poupança e passar a aplicar nessas outras duas modalidades. Porém, é importante a gente frisar que existem algumas variáveis que é importante a gente ter noção para que a gente faça escolhas de maneira mais racionais possíveis. Existe um parâmetro que a caderneta de poupança ela não utiliza, que é os índices inflacionários. Não existe nenhum gatilho na remuneração, na rentabilidade da caderneta de poupança que traga essa recomposição de perdas do poder de compra ocasionado pela inflação. Se a gente observar a inflação dos últimos anos, a gente vai perceber que ela sempre esteve num patamar acima de 9, 10, até próximo a 11%. O que isso implica em si? Se eu aplicar minha renda numa caderneta de poupança que vai me render 6% e ao final do ano eu tiver uma inflação de 10%, eu nominalmente perdi a capacidade de compra de 4% do meu capital. Então, a gente sempre tem que olhar como é que está a inflação para a gente fazer essa comparabilidade. Na hora que eu pego o meu capital e eu coloco em renda fixa ou coloco em título do Tesouro Nacional, eles vão estar rendendo entre 2% a 3% e até 4% a mais que a inflação. Ou seja, efetivamente eu estou fazendo um processo de recomposição de capacidade de compra da inflação somada a um ganho de capital. Ou seja, se você tiver uma rentabilidade de 14%, você recompõe, por exemplo, uma inflação de 10% e você efetivamente ganha um aumento em poder de compra de 4%. Então é importante a gente começar a estudar e a entender essas outras possibilidades de investimento. A caderneta de poupança ela só é interessante quando você tem práticas de juros baixos no mercado. Mas quando a taxa de juros ela vai se elevando, vamos começar a olhar para outras possibilidades para que a gente não tenha perda do poder de compra na medida em que você investe seu capital num título e esse título efetivamente ele não remunera nem proporcionalmente à inflação, porque a inflação é um aumento contínuo e generalizado dos preços que provocam efetivamente a perda do poder de compra. Então, assim, a poupança ela é um dos tipos de ativos que existe no mercado para que a gente possa fazer investimento como os nossos familiares ensinam, mas nós temos outras possibilidades. Existem outros tipos de ativo que têm baixo risco
e que proporciona rentabilidades até maiores do que a caderneta de poupança. Então, nesse momento, não é interessante nós colocarmos a caderneta de poupança porque ela não vai cobrir nem a inflação do ano, que é o que a gente está esperando. Então, vamos pensar, vamos estudar, vamos olhar para outras possibilidades.